Aí, oficialmente gravando então, pessoal, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a esse grupo de estudo, Formadores em Ação, promovido pela CED. Hoje tá, né, um início de noite aí com um friozinho após uma chuva, né? Então, acredito que aí o inverno venha para ficar essa semana, né? E para aproveitar essa noite aí de friozinho, a gente vai iniciar então o nosso encontro, né? Reunião 3, com o nosso recurso educacional, né? Digital aí, que no caso é o Chat GPT, né? Quem aqui utiliza, só para a gente fazer uma enquete, quem aqui utiliza o Chat GPT aí frequentemente? Faz um joinha, levanta a mãozinha. Débora usa, bastante gente usa, né? Ele virou um companheiro nosso aí, né? De trabalho, né? No dia a dia a gente usa para fazer algumas pesquisas, né? Ele vem sofrendo atualizações, né? Eu lembro que quando a gente usou ele pela primeira vez na jornada do ano passado, ele não tinha possibilidade de criar imagens, né? Agora ele evoluiu, ele cria imagens, ele cria documentos, enfim, ele dá para fazer bastante coisa, né? Então, acredito que hoje nós vamos aproveitar e conhecer um pouquinho mais dessas potencialidades, né, que o Chat GPT pode oferecer para o nosso contexto profissional, tá? Deixa eu permitir a Ronilda aqui. Oi, Ronilda. Ó, você está logado com o teu Gmail pessoal, tá? Se você conseguir entrar com seu @escola, tá? Que daí ele não pede permissão, tá? Tenta entrar lá, porque aqui apareceu para mim que você estava com seu Gmail pessoal, tá bom? Certo? Ronilda, está me ouvindo? Oi? Você tá com seu Gmail pessoal, tá? Daí qualquer coisa você sai e entra de novo para entrar com a @escola, tá? Por causa da presença. Vamos lá. Então, pessoal, só um lembretinho aqui, né, que o estar presente é importante, né, mas o participar é a questão da câmera aberta, vocês sabem, né, que o quanto é importante, não só pela certificação, mas a humanização aqui da nossa formação, né? E aí a gente recomenda, dentro do universo dos REDs, né, que os encontros sejam realizados pelo computador, por conta das atividades, né? Hoje a gente tem, né, nós vamos acessar o Chat GPT, depois nós vamos acessar o portfólio, então é importante aí que vocês estejam com o computador. Caso, né, esteja em viagem, alguma coisa nesse sentido, aí depois, então, vocês realizam as atividades. É importante que vocês estejam acompanhando aqui. Então, olha só, o nosso cronograma da jornada. Então, hoje nós vamos, né, o primeiro encontro com o Chat GPT. Semana que vem nós vamos explorar outras funcionalidades que a gente não viu hoje, tá? Mas acredito que vocês vão gostar, tem várias coisas bem interessantes. Então, como que vai funcionar a nossa agenda? Então, a gente tem o nosso tradicional acolhimento de 5 minutos, o para início de conversa, né, que é um start ali, conhecendo o nosso head, né, que nós vamos fazer login, acessar o chat GPT, enfim, o nosso em ação, que é o nosso mão na massa, o primeiro registro do portfólio e o nosso para concluir ali, que é o fechamento do encontro de hoje. Então, quais são os objetivos, tá? Então, pessoal, os objetivos do nosso encontro é conversar um pouquinho sobre a IA generativa e os seus usos na educação, né? Pensar como que a gente pode aproveitar as potencialidades desse recurso, independentemente de estar em sala de aula ou não. Compreender um pouquinho a criação dos prompts, né? Não dá para falar de inteligência artificial, né? Seja o ChatGPT, seja o Gemini, ou qualquer outro recurso, sem pensar nos prompts, né? O que seriam os prompts? Os prompts são os comandos, né? O que eu faço, né? Ou a forma como eu peço para o recurso produzir o que eu desejo. Conhecer um pouquinho a interface do ChatGPT e também fazer o nosso primeiro registro no portfólio. Então, vamos lá. Então, olha só. Então, a gente tem aqui o acolhimento, tá? Então, esse acolhimento foi baseado... Quem fez REDS o ano passado, lembra que no final a gente teve um desafio proposto pela Bárbara, né? E aí tá aqui o relato de um dos cursistas, né? Foi o cursista da professora Ana Rita, né? Inclusive, ela tá aqui em formato de avatar, né? Acredito que algum de vocês conheçam. A Ana Rita, ela é formadora de REDS. Ela está conosco desde 2022, e aí o cursista dela fez uma homenagem para ela aí, falando da IA generativa, né, o Pedro Henrique, do núcleo de Maringá, e aí ele produziu o cartaz e a sinopse inspirada no filme do Senhor dos Anéis. Aí ele colocou ali, né, Ana Rita Dalla Costa em A Senhora dos Reds IA, tá? Então tem aqui uma sinopse, e eu vou ler para vocês a sinopse do filme, que é bem inspiradora e vem de encontro aqui com o que a gente deseja, tá?
Quem poderia ler para mim, gente, por favor? Começar aí a nossa leitura. Um parágrafo, daí um lê, depois outro. Eu leio, professora, o Vai lá, primeiro. Fabiane. Começa então para a gente. Em um mundo onde o conhecimento é forjado como espadas e a sabedoria brilha como estrelas distantes, um grupo de formadores corajosos embarca em uma jornada épica pelos domínios dos recursos educacionais digitais. Unidos pelo propósito de transformar a educação, eles atravessam vastas terras virtuais, enfrentam desafios ocultos e desvendam os mistérios do laboratório de inteligência artificial. Quer que continue? Guiados pelo mestre do saber e armados com ferramentas tecnológicas, esses formadores desafiam o desconhecido, enfrentando algoritmos enigmáticos e encantamentos digitais. Em sua missão, cada escolha molda o futuro da aprendizagem. Cada descoberta ilumina um novo caminho e cada obstáculo os aproxima do domínio absoluto da inovação educacional. Quando a escuridão da desinformação ameaça obscurecer o mundo da educação, somente aqueles que ousam dominar a IA e os segredos da era digital poderão acender a chamada do conhecimento e moldar um novo amanhecer para todos os aprendizes. A jornada começou, a lenda está sendo escrita e os formadores estão em ação. Então, pessoal, olha só. Então, foi o convite aí, a carta que ele produziu, né? Eu acho que vem bem de encontro com o que a gente vem buscando no GE, a nossa missão, o nosso desejo, né? De desvendar aí os mistérios, descobrir as potencialidades aí do nosso REDS. E lembrando que isso aqui, né, foi produzido com o auxílio da inteligência artificial. Então, é muito bacana ver, né, esses materiais que a gente poderia aí se inspirar, utilizar em sala com os nossos alunos, utilizar em outras demandas, tá? Então, nesse sentido, esses recursos aí vêm fortalecer e vêm contribuir para a nossa formação. E aí a gente quer saber, vocês estão preparados para essa jornada cheia de descobertas, repletas de magia, enfim, como é que estão aí? Reajam com os emojis, como estão as expectativas, né, de vocês aí com relação a isso? Ah, tá todo mundo animado, muito bem. Então vamos lá. Então, só para a gente dar o start aí na nossa discussão, o que é inteligência artificial? A gente sabe que é voltada aí, ela vem da ciência da computação, né? E ela visa desenvolver sistemas de padrões que são capazes de realizar tarefas, né? Que normalmente exigem bastante esforço da inteligência humana, né? Então, nesse sentido, a inteligência, ela nos auxilia, né? Ganhando tempo, otimizando a questão de ideias, logística, né? Às vezes você coloca ali um comando e vem coisas assim que você nem imaginaria, ou então demoraria muito tempo para criar. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, ela otimiza, né, o tempo. E aí eu quero saber de vocês, para a gente fazer uma retomada aqui. Que aplicações de IA a gente conhece ou a gente encontra no nosso dia a dia? Escrevam aqui para mim no chat, por favor. E um ou dois, prof, se quiser abrir o microfone para falar aonde que a gente encontra a IA no nosso dia a dia, em que lugares, em que setores, em que momentos, escrevam aí para mim. A Paula colocou no WhatsApp, muito bem. A gente tem o Meta aí, né? Dentro do WhatsApp, perfeito. Mais alguém? Os quizzes, nas redes sociais, algoritmos, isso mesmo, gente. O que mais? Que a gente encontra aí no nosso dia a dia. O Power BI, isso. O que mais, gente? O Camigo, as plataformas, o Canva, isso mesmo. A Alexia, exatamente. Né, os aplicativos de banco, o Waze, né? O Google Maps, esses que a gente utiliza para viajar, enfim, né? São vários exemplos que a gente tem aí da IA no nosso dia a dia. O Siri. Esse eu não conheço, gente. O que é esse Siri? Eu não sei. É o do iPhone. Do iPhone. Então, ó. Novo aí. Esse eu não conhecia. Que legal, gente. Muito bom. Mais alguma coisa que vocês estão lembrando aí sobre a inteligência artificial no nosso dia a dia? Não, os aplicativos de banco, o iFood, né? Enfim, trabalha ali, o Copilot, isso mesmo. Tem um monte aí à nossa disposição.
né? E aí, pensando nesses elementos, agora eu gostaria da colaboração de vocês aqui na leitura comigo. Na área da robótica, quem pode ler para mim, por favor? Eu leio, prof. Vai lá. Robótica, desenvolvimento de robôs autônomos que podem navegar, interagir e aprender com o ambiente, realizando tarefas como limpeza, manutenção, cirurgia e exploração espacial. Isso, então os robôs aí estão cada vez mais presentes, né? Não só os robôs, mas os drones. Aí a gente tem, né, principalmente na área da saúde, quanta inovação, né? Porque esses tipos de instrumentos, né, esses recursos possuem, né, uma precisão maior, talvez, que o humano. Então, estão se ampliando. E é assim, gente, é coisa de piscar de olhos, já tem coisa nova vindo por aí. Então, nesse sentido, contribui bastante. Obrigada, Vivi, pela leitura. Fabiana Aquelada também, obrigada. Agora, preciso que alguém leia para mim reconhecimento de voz e geração de linguagem natural. Vai lá, Débora. Entender e interpretar comandos de voz e textos em diversos idiomas, permitindo a criação de assistentes virtuais, bem como sistemas de tradução automática. Isso. Então, nesse sentido, ó, a gente tem a Alexia, né, que a gente usa aí no nosso dia a dia, outros assistentes, até o Google, né, por meio da voz ali, você digita alguma coisa e você já obtém alguma informação. Textos, né, eu lembro que a gente demorava para traduzir textos dias e dias, agora a gente consegue ali, questão de menos de um minuto, a gente tem ali um artigo inteiro traduzido, então, nesse sentido, melhorou muito. Obrigada aí, Débora, pela leitura. E jogos e entretenimento. Quem pode ler para mim? Vamos lá. Pro. Então vai, Ju. Criar oponentes artificiais inteligentes em jogos virtuais. Xadrez e o GoPro, é isso? É o Go, que tinha Go? aquele do... Beleza. Bem como para gerar conteúdo, como paisagens e personagens em jogos e filmes. Então, ó, obrigada, Ju. Pensando por esse lado, a gente tem, né, a criação de avatares, criação de personagens, os jogos, né? Ali ela colocou o xadrez e o Go. Mas a gente tem, por exemplo, aqui o desafio, né? Que é um tipo que trabalha também com inteligência artificial. A gente tem o Camigo, outras plataformas aí que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Então, a inteligência artificial, ela veio no sentido de nos auxiliar para otimizar aí o nosso tempo. E aí, para fechar, a gente tem a automação de processos. Quem poderia ler? Automatizar tarefas repetitivas e burocráticas, como entrada de dados, atendimento ao cliente e análise de documentos. Desculpa, Adriane. Não, imagina, gente, ficam tranquilas. Obrigada aí pelos voluntários. Fiquem tranquilos que até o final vai ter para todo mundo ler. Tem bastante coisa hoje. E aí, obrigada, Cris. E aí, gente, a automatização de processos, né? Se a gente pensar no atendimento bancário mesmo, muita coisa a gente já resolve só, né, com chatbot, né, que a gente fala lá, aquele atendimento automático. Às vezes você está querendo falar com a companhia de telefone, alguma outra coisa assim, né, a gente consegue resolver ali sem ter o contato humano. Então, nesse sentido, também veio, né, para automatizar ali o processo de comunicação, de resolução de problemas, enfim. E a IA, ela tem muitas potencialidades. Agora, pensando para a área da educação, que potencialidades que a gente poderia elencar aí? Em que na educação a IA pode nos ajudar? Coloque aí para mim no chat, por favor. Professora, ela pode ajudar a gente até a criar atividade. Isso, perfeito. Na criação de atividades, né? Só que Pensando assim, até que nem eu fazer matemática, é bom, daí eu sempre confiro, sabe? Isso. Até quando eu quero dar um assunto novo, dá para pedir auxílio para ela. Isso E mesmo. ela faz como se quer. Ô, Fabiane, você tocou num ponto muito importante, porque todas as atividades, não só na matemática, mas tudo a gente tem que conferir, porque às vezes pode vir algum errinho, às vezes pode, né, ter alguma incoerência ali, e ela é uma ferramenta que está em construção, ela é muito recente, então ela vai mesmo apresentar algumas falhas, e aí que entra o nosso saber para validar aquilo, né, porque a gente, enquanto professor, olha e reconhece se aquele conhecimento é válido, não é, né, se aquilo é verdadeiro ou não, né? Então, nesse sentido, ela nos ajuda. E criar atividades
para alunos regulares em sala de aula, para alunos, né, que agora a gente está recebendo bastante alunos com laudos, com necessidades educacionais especiais. Então, ela ajuda bastante, dá bastante ideias que são simples, práticas, né, e possíveis de serem executadas. Deixa eu ver aqui que o pessoal colocou. A Marlene colocou customizado tempo, isso mesmo, a gente ganha muito tempo. Eu confesso, gente, que tem vezes até mensagem de WhatsApp, assim, que eu vou mandar recadinho para os professores, eu uso a IA, porque eu acho que fica melhor, depois eu peço para ela colocar um emojizinho ali, uma linguagem mais informal, então eu acho que ajuda bastante no tempo. Redigir documentos, né, eu lembro que antigamente a gente tinha uma dificuldade para montar esses, né, relatório, ata, essas coisas, agora a gente coloca ali no instantinho, vem de acordo com o que a gente deseja, né? A Pri colocou aqui em jogos, né, para o conteúdo para ser estudado, criatividade, transcrever, organizar reuniões em tópicos, isso mesmo, vídeos, montar apresentações, né? Então a gente tem muita coisa pensando no nosso dia a dia. Correção de texto com rubricas, eu amo trabalhar com rubricas, né? E assim, é muito legal, porque daí o aluno, né, pensando lá, quem está em sala de aula, consegue visualizar exatamente o que o professor vai cobrar das atividades, as imagens, os recados, o podcast. A Débora colocou que usa nos feedbacks, é muito bom, porque você coloca ali mais ou menos o perfil do professor e ele gera, né, questionamentos, ele gera sugestões, então é muito legal nesse sentido. A Ângela colocou cartões, preparar aulas. A Zeli colocou, peraí, deixa eu puxar devagarzinho, meu mouse ele vai muito rápido. Projetos, planejamento de aulas, isso mesmo. A Paula colocou criação de atividades, a Viviane colocou formulação de relatórios. Então, ela ajuda, né, muitas potencialidades. Ganho de tempo, né, ideias, enfim, né. Aí, aqui a gente tem um aumento da eficiência e produtividade, né, automatização de processos, que é o que a gente comentou ali, previsão de dados, a gente consegue ali analisar, e personalização de materiais e recomendações, né? E aí, ó, a Fabiana até nem tinha visto o slide, eu acredito, mas olha só o que veio aqui de mensagem para a gente. Que a IA requer o uso consciente e cuidadoso, né? Que nem ela comentou, a gente precisa conferir todo esse material, verificar se ele realmente é verdadeiro, se ele é válido, porque, assim, é uma base de dados nova que está em construção e a gente precisa conferir se tudo isso que está disponível na internet é verdade ou não, e cabe a nós, porque nós, né, enquanto professores, temos formação na área, a gente já bate o olho, a gente sabe, opa, esse negócio aqui que ele colocou, a IA está errado. E é importante vocês darem o feedback para a IA que está errado, que daí ele já vai também corrigindo esses erros, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque algumas coisas podem conter vieses, discursos preconceituosos, informações incorretas. Então, por isso que é importante a gente verificar e dar um retorno ali para a IA caso tenha algum erro. E aí, agora a gente já vai para o nosso head do dia, que é o nosso queridinho aí, o ChatGPT, né? Que é o nosso primeiro head da jornada. E a Bárbara fez uma experiência, né, para falar aí um pouquinho sobre ele, pediu para que ele se apresentasse para nós, né? Olha só o que ele diz, olha o prompt que ela colocou, depois nós vamos trabalhar com os prompts, hein? Todo mundo atento aqui. Ela colocou assim: olá, chat, somos um grupo de profissionais da educação que está conhecendo diferentes recursos digitais de IA generativa. Você pode se apresentar para nós? Quem poderia ler o conteúdo aqui que o chat respondeu? Quem conseguiria? Eu sei que está um pouquinho pequeno, mas quem conseguiria ler aí para a gente? Vamos lá? Eu leio, prof. Então, vai lá. Lê lá. Olá a todos. Eu sou o ChatGPT, uma inteligência artificial generativa desenvolvido pelo OpenAI. Fui treinado para conversar com vocês, responder perguntas, gerar textos, criar ideias e até ajudar com conceitos complexos. Posso ser um recurso de apoio para criar conteúdos educativos, materiais de formação, planejamento de aulas e até atividades para os alunos. Minha proposta é oferecer um suporte que facilite o trabalho docente, seja criando roteiros, gerando imagens temáticas ou até inspirando novas abordagens para o ensino. Fico à disposição para explorar como a IA pode ser integrada de maneira prática e criativa na educação.
Isso, obrigada, Vivi. Então, ó, pessoal, tudo que vocês já comentaram ali no início, produção de atividades, de materiais, de conceitos, de ideias, então o ChatGPT, ele tem essa capacidade. Né? Se a gente pegasse ele desde, né, do ano passado, que teve aquele, né, boom, aquele surgimento, olha o quanto que essa ferramenta já evoluiu e evolui todo dia, né? Até a Bárbara brincou com a gente, que quando ela estava construindo um roteiro, né, ela fez um print, no outro dia ela foi olhar, já tinha atualizado a ferramenta, ela teve que mudar o print. Então, nesse sentido, ela está em transformação, está cada vez melhor, né? Porque agora ela tem concorrentes, né? Ela tem o DeepSeek, ela tem o Gemini. Então, eu sempre, quando eu vou trabalhar, eu trabalho com o Chat e com o Gemini. Daí eu peço para os dois, eu vejo qual que fica melhor, e aí eu utilizo. Mas nesse sentido, né, ela veio colaborar, vem surgimento das imagens, enfim, e nós vamos explorar um recurso bem legal hoje, que eu acredito que vocês vão gostar. E aí, olha o que ela colocou, né? O que eu posso fazer por vocês? Ela colocou que pode, né, gerar textos criativos, ela pode sugerir estratégias pedagógicas, pensando ali para quem está em sala de aula, explicar conceitos complexos, né, das diversas áreas, dos diversos componentes, ajudar na criação de recursos, né, que agora ele também cria roteiro para vídeo, apresentações, né, ou, né, roteiros de outros elementos, e também apoia aí no desenvolvimento profissional docente, dando ideias de formações, de oficinas, de estudo. Se você pedir lá, monte uma oficina com atividades práticas para trabalhar sobre bullying, ele monta, né? Então, ele dá bastante ideias e são ideias possíveis de ser aplicado. Não é algo assim, meu Deus, com o material que ele pediu, sabe aquelas receitas que a gente vê na TV? Você fica falando assim, gente, esses ingredientes não existem em cidade pequena, né? Mas, assim, com as informações, as ideias que ele dá, é possível, né? De executar ou então de adaptar ali a nossa demanda, né? E aí ele fala que é para todos os públicos, professores, alunos, gestores, né? E para qualquer nível de ensino. E aí, a IA generativa, né? Que é o que a gente trabalha, que é essa voltada especificamente ali, né? Para fins educacionais, ela é muito criativa, porque ela dá a possibilidade da gente diversificar, né? Então, aquele slide lá do acolhimento, aquela sinopse, foi criada com a ajuda do ChatGPT. Então, veja o quanto que é importante. E aí, agora, né, nós já vamos quase ir para o nosso em ação, tá? Então, hoje nós vamos conhecer, então, o ChatGPT, né, esses recursos de inteligência artificial generativa, que produz texto, que produz ali uma linguagem natural, vídeos curtos, imagens, a partir do nosso comando. Então, o grande segredo, pessoal, de qualquer IA é o prompt. O que é prompt mesmo? Vamos ver quem está com a memória boa. Eu falei lá no início, vamos ver quem vai lembrar. Os comandos. Isso, perfeito, pessoal. Os prompts são os comandos, né? Como eu peço para IA. Eu falo assim, não é nem como eu peço, é o jeito que a gente pede, né? As palavras, os elementos, quanto mais objetivo, mais claro e preciso for, melhores vão ser os meus resultados. E aí, então, agora nós vamos para o nosso header de hoje, que é o nosso queridíssimo aí ChatGPT. Então, vamos lá? Pessoal, eu acho que eu vou fazer assim. Veja se vocês concordam, aí a gente segue de acordo com o que vocês decidirem. Eu vou mostrar os slides aqui rapidinho, né, de como entrar, os ícones novos que tem. E aí depois a gente vai juntos lá para o Mão na Massa, ou vocês preferem eu vou falando e vocês já vão fazendo aí juntos? O que vocês acham melhor? Sandra, melhor você vai falando e a gente vai fazendo, eu acho. Ah, é? Pessoal, tudo bem? Pode ser assim? Então, vamos lá. Então, primeira coisa... Tá? Só um minutinho, gente. Ô, Júnior, vem atender a... É disso que a gente vai fazer agora, que a gente tem que pôr no portfólio, prof? Não, depois que nós vamos fazer o print para colocar no portfólio, tá? Agora nós vamos acessar o site do ChatGPT. Deixa eu copiar o link aqui para vocês. Só um pouquinho. Vamos lá, ó, vou colar aqui para vocês o link do chat. E aí, pessoal, deixa eu falar para vocês, antes de eu clicar aqui. Aqui, pessoal, tem o pulo do gato, tá? O que é o pulo do gato?
Ó, sempre acessar aqui, ó, continuar com o Google. Por que eu peço continuar com o Google? Porque daí ele já puxa o e-mail @escola e eu já logo, tá? Então, ele é mais fácil de utilizar nesse sentido. Se eu vim ali digitar e-mail, digitar senha, aí ele é mais complicadinho. Você pode deixar para casa para mim? Ó, aí aqui, pessoal, vocês não esqueçam de clicar, ó, continuar com o Google, tá? Que esse é o nosso pulo do gato. Então, eu vou colocar aqui para vocês. Ó, tá o link no chat. Deixa eu só vir aqui que eu vou deslogar para vocês verem como que é. Deixa eu só, ó. Ó, então aqui, ó, ele, quando vocês clicarem, ele vai aparecer assim, desta forma. Fiquem tranquilos que eu vou repetir, tá? Então, quando vocês clicarem no link que eu mandei, peraí, deixa eu clicar aqui. Ó, então ele vai aparecer, eu vou clicar aqui nesse botão entrar. Quando eu clicar em entrar, ele vai perguntar para mim, ó. Ele vai aparecer qual conta, ó. Eu venho aqui, ó, o pulo do gato, hein, pessoal? Continuar com o Google, tá? E daí eu escolho a conta do @escola, tá? Aí eu venho e faço o login. Certo? Então, só repetindo para vocês as orientações, para a gente não se perder, ó. Deixa eu deslogar aqui rapidinho. Então, ó, todo mundo recebeu o link aqui no chat. Deixa eu fixar ele aqui, caso alguém caia da reunião, né? Ó, abri o link aqui com vocês, ó. Veja só, ele aparece desta forma. Aí, né, eu clico aqui no entrar, ou então aqui em cima, tá? Ó, entrar. E aí ele vai perguntar qual conta que eu desejo acessar. Ó, eu venho aqui no pulo do gato, né? Continuar com o Google. E vou fazer o login aqui, ó. Escolho a conta do @escola. Por que eu tenho que escolher a conta do @escola e não um Gmail pessoal? Porque, gente, com a conta institucional aí, às vezes a gente tem mais algumas vantagens dependendo do aplicativo. Eu não sei se ele se aplica ao ChatGPT, mas que nem o Canva, eu sei que tem mais funcionalidades, o Gama, outros recursos eu sei que tem, tá? Todo mundo conseguiu logar com a @escola? Sim, faça um joinha aí, que nem a Rosane, a Cris, pessoal, tudo bem? Tem alguém que não conseguiu entrar? Pessoal, fala aí para mim, caso não tenha conseguido. Tudo certo? Tudo bem, então? Então, vamos lá. Então, primeira coisa era todo mundo estar acessando. Aí, eu vou voltar aqui para o meu slide, então. Todo mundo já acessou com a @escola. Aí, agora, pessoal, eu tenho aqui, essa é a página geral do ChatGPT, tá? Daí, aqui eu tenho os ícones, tá? Que eu já vou mostrar para vocês, ó. O buscar, o refletir, o investigar, criar imagem, que é o que eu falei para vocês que antes não tinha. Aqui tem também a opção, né, de falar por voz, tá? Então, aqui, para iniciar um novo chat, eu venho aqui em cima nesse iconezinho, acredito que vocês estejam vendo, né, ó. Aqui em cima ele tem uma visão geral. Quando eu quero iniciar, né, vamos supor, eu estou pesquisando lá sobre atividade sobre conta. Aí eu quero mudar, eu quero fazer atividade matemática. Aí eu venho aqui, né, e venho aqui um novo chat, para eu começar uma nova conversa, tá? Tem também, aqui, ó, a área de inserção dos prompts, né, que é esse espaço aqui, ó, pergunte alguma coisa, é aqui que eu digito o meu prompt, coloco, né, a informação que eu quero. Aqui eu tenho o histórico dos chats, claro que na versão gratuita ele é um pouquinho limitado, mas tem ali tudo que eu fiz, por isso que é importante estar logado, né? Porque quando eu faço as coisas sem estar logado, ele não salva, tá? Então, por isso que sempre conferir aqui em cima está aparecendo a fotinha de vocês. E aí aqui, né, eu tenho o histórico, os últimos chats, eu consigo buscar ali algumas coisas que eu andei pesquisando. Eu tenho aqui também... Deixa eu ver se aqui tem mais alguma coisa. Deixa eu só voltar aqui. Aqui os iconezinhos, que daqui a pouco eu vou explicar a funcionalidade de cada um deles, tá? Aí aqui, pessoal, os prompts. Então, olha só.
Assim como um mago que lança um feitiço, quem trabalha com a IA também tem que ter esse cuidado, também precisa escolher aí as palavras certas. Cada instrução que você envia ao sistema é chamado de prompt. É ele, então, né, o prompt, o comando, ordem, o pedido, né, solicitação, ele que vai determinar a qualidade do resultado. Então, quando a gente for produzir um prompt, precisa se lembrar, tá? Então, de ser claro e objetivo. Então, né, defina ali o que você quer de forma direta, né? Então, olha, eu quero isso, eu quero uma tabela, eu quero um gráfico, quero um roteiro, né? Então, precisa ser claro e objetivo. Fornecer o contexto. Por que fornecer o contexto? Porque ele é importante, né? Por exemplo, se eu vou lá pedir uma descrição do esqueleto humano. Para professor, ele vai fazer uma descrição, professor de ciências. Para o enfermeiro, ele vai fazer um outro tipo de descrição, né? Porque depende do contexto. Então, a gente, em lugares, personagem, eles falam, né? O pessoal da Google até fala persona, né? Em pessoas diferentes vão trazer respostas diferentes. Às vezes, eu posso estar lá. Vamos pegar um conteúdo simples, né? Vamos lá. Um gênero conto. Se eu for pedir para professor de nível fundamental, vai sair uma coisa. Se eu for pedir para professor de nível médio, professor universitário, vai sair outra. Então, por isso que é importante a gente fornecer o contexto. Quem é a pessoa, né? As pessoas aí envolvidas, o cenário, né? Aonde que se passa, enfim. E refinar, porque o refinar, pessoal, é quando eu peço, mas não foi exatamente aquilo que veio na resposta, aí eu vou dando feedback para ele até que eu consiga obter o resultado, tá? E aí, então, de informações, refinar continuamente, então a gente tem que fazer esses ajustes e é super normal quando a gente trabalha, né, com o prompt, até obter aí o resultado que a gente deseja, tá? E aí a gente tem, então, dentro da mitologia, né, do Tolkien, em O Senhor dos Anéis, existem diferentes povos da Terra-média, como os hobbits, os elfos, os anões, magos e homens. Cada um com a sua cultura, sabedoria e formas de ver o mundo. E olha só, ele tem, então, para, né, se inspirar nessa questão da temática do Senhor dos Anéis, que ele vai acompanhar aí nessa jornada a gente, ao longo desses 10 encontros. Então, nós vamos inspirar nessas diferenças simbólicas para criar, então, estilos de comunicação e produção de conteúdo com a IA, utilizando e personalizando os exemplos a seguir. Então, daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, né? Se você está em sala de aula, se você está na tutoria, se você está em tal setor, como que você pode ali produzir elementos para se comunicar, tá? Então, aqui tem um videozinho, eu vou passar para vocês, ele é curtinho, tá? Peraí. Na Terra-média, cada um tem sua forma única de ver o mundo e se comunicar. Vamos explorar como diferentes vozes podem emergir nos textos gerados pela IA. Então, olha só, esse videozinho foi produzido no Dreamina, que é o nosso próximo head, hein, pessoal? Então, ele convida a gente aí para pensar, tá? E aí, tem algumas opções para vocês se colocarem já no lugar aí dos personagens, tá? Eu tenho o elfo. Quem pode ler para mim ali do elfo? Só para a gente dialogar. Vai lá, Rosane. Escreva um convite para uma reunião pedagógica com linguagem poética e solene, como se fosse feito por um elfo. Isso. Quem pode ler o Hobbes para mim? Obrigada, Rosane. Eu leio, prof. Vai lá, Vivi. Escreva um recado caloroso e simples de boas-vindas a alunos, com o tom amistoso de um hobbit do condado. Isso, obrigada, Viviane. Homens, quem pode ler para mim? Vai lá, Ronilda. Crie um discurso inspirador sobre o papel dos professores na construção de um futuro melhor, como se fosse um líder antes de uma batalha importante. Isso, obrigada, Ronilda. E para a gente fechar, os anões da Terra-média? Vai lá, Lucimara. Crie um comunicado objetivo e firme sobre o uso responsável da tecnologia na escola, como se fosse escrito por um anão da Terra-média. Isso, muito bem. Então, agora, né, eu vou compartilhar aqui com vocês no chat,
né? Deixa eu ver se ele já está aqui em formato de anotações. Tá. Ó, vou colocar aqui para vocês no chat, depois vocês vão escolher qual elemento que vocês querem, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Ah, ele não está copiando. Deixa eu pegar ele aqui de baixo. Deixa eu só puxar ele aqui. Ó, ele tem aqui. Eu vou colocar para vocês ali no chat. Só um minutinho para vocês pensarem, para vocês escolherem aí qual persona que vocês gostariam de ser, tá? Se vocês querem fazer um comunicado, escolha um deles, tá? Se vocês querem, né, ser ali um elfo, um convite para reunião pedagógica. Opa, aqui. Se vocês querem, né, um recado caloroso, uma enviada ali para os alunos. Se você quer, né, pensando ali nos professores, ou então sobre o uso das tecnologias, tá? Então, vocês vão escolher um desses aí que eu coloquei no chat, tá? E antes de vocês começarem a produzir, todo mundo atento aqui que eu preciso mostrar uma coisa para vocês, tá? Antes de vocês começarem ali as produções. Então, aqui, pessoal, tem as funcionalidades do nosso ChatGPT, tá? Que ele, né, como eu disse para você, ele andou evoluindo, tá? Então, antes de produzir os prompts, tá? Vamos prestar atenção aqui para a gente entender. Então, eu tenho aqui o buscar, né? Aqui ele tem, às vezes você clica, ele vai aparecer assim, ó. Deixa eu abrir o meu aqui. Ele aparece assim, ó, ferramentas. Aí, quando você clica, né, ele vem aqui, busca da web, escreva programe-se, investigação, pense por mais tempo, cria uma imagem. Então, ele abre aqui as ferramentas, tá? Ó, aqui é como se ele já estivesse com as ferramentas abertas, tá? Então, olha só. Então, eu tenho arquivos, né? Se eu quiser, por exemplo, adicionar. Ah, eu quero que ele faça um resumo desse slide aqui da aula Paraná para mim. Ou eu quero que ele crie uma atividade. Eu faço o upload, então, do arquivo, né? Que eu desejo ali, o arquivo em PDF, arquivo em Word, enfim. Né? Eu posso adicionar um arquivo. Eu posso realizar buscas. Essa busca aqui que tem um globinho, pessoal, ele cita a fonte, tá? Ele cita, então, da onde que ele tirou essa informação. Aqui tem um refletir, que ele analisa a resposta antes de mandar para a gente. Ele faz ali uma reflexão para ver se aquilo é válido, para ver se aquilo é importante, tá? Ele tem também aqui um investigar, que é uma resposta mais completa, né, e precisa, só que, claro, né, o plano gratuito, ele tem algumas limitações, né, mas já dá para a gente uma investigação, e mesmo que de uma forma prévia, já dá para a gente ter várias ideias e vários insights, né. Ele também, daí tem a opção de gerar uma imagem, tá? Aí aqui a gente tem, né, a extensão dessas mesmas ferramentas, aí a gente tem ali o escrever ou codificar, tem executado uma investigação ou pense por mais tempo, né, que dá ali. Aí agora, aqui, por exemplo, esse pense por mais tempo, a Bárbara trouxe assim, ó. Dê sugestões de como melhorar esse texto. Para que a magia da IA funcione bem, precisamos usar as palavras certas, como quem escreve um feitiço. Cada solicitação é chamada de prompt. Esses comandos são muito importantes para que seja gerado pela ferramenta de IA, seja mais eficiente e preciso possível. Lembre de ser claro e objetivo e refinar o texto. Olha só, daí aqui temos ali, ó. Então, pense por mais tempo. Aí aqui tem o iconezinho do pensar, ó. Aí, olha só a resposta do pensar. Ó, versão revisada, né, ó, ele colocou aqui em formato de tópicos mais explicativos, né, ó. Ó, até a contextualização com o Senhor dos Anéis, né, ó. O mago que lança um feitiço, que trabalha com a IA, cada instrução, né, é chamada de prompt, ela que determina. Aí ele coloca ser claro, fornecer o contexto, refinar. Então, esses detalhes é que a IA vai inserindo e que às vezes a gente não pensa, mas que a gente pode contextualizar, né? Ou para quem, os professores que estão trabalhando em sala de aula, o que é sucesso, as séries, né, que os adolescentes gostam. Então, dá para contextualizar com isso. Aí aqui tem algumas melhorias, né, que ele pode colocar mais alguns detalhes, tá? Com uso de formatação, chamadas claras, linguagem, né? E a IA, o legal aqui de trabalhar com essas funcionalidades é que ele estimula o pensamento crítico, ele promove aí a melhoria contínua, né? E colabora para aprimoramento dos textos.
Aqui a busca na web, olha lá, igual a gente falou, né, que cita as fontes. Ele pega aqui, ó, por exemplo, né, se colocar ali do grupo de estudos, né, se eu colocasse, ó, vou abrir aqui até para vocês verem no chat GPT, ó. Se eu colocar aqui, ó, faça uma pesquisa sobre o grupo de estudos formadores em ação. Olha só. Aí eu venho aqui nas ferramentas, né? Buscar na web. Olha lá. Dou um Enter. Olha só. Ele vai ali aparecer para mim, né? Olha lá, ele já vem até o embleminha da CED. Olha só. Ó, ele já coloca aqui para mim o que é a estrutura dos programas, né? Aqui, ó, ele tem a fonte, ó. Quando eu deslizo com o mouse, ó, talvez para vocês não apareça que tá bem pequenininho aqui, ó. Ele tem um PRGov, aí se eu clicar, ele vai redimensionar para essa página, ó. Ó, expansão das redes municipais, impacto do programa, né? Então, ele vem com fontes, né? Olha lá, ó. Formadores em ação, escola digital, ó, materiais complementares, traz até algumas coisas que talvez nem são relacionadas ao nosso formadores ali, mas por ter o mesmo nome, né, aí às vezes eles trazem, ó. Então, ajuda nesse sentido. Deixa eu voltar aqui para o slide, só para mostrar, então. Aqui também, no buscar, então, ele traz informações com a fonte, né, igual eu mostrei ali para vocês. Ele também dá para investigar, né, a análise de um tema. Ó, estou investigando sobre saberes digitais do Ministério da Educação e uso de tecnologias. Então, ele pode trazer ali aprofundado, né, uma resposta mais completa, mais detalhada, ó. Se eu tenho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui as ferramentas, ó. Deixa eu voltar aqui para o chat. Ó, executar a investigação, né? Ó, faça... dê informações, ó. Informações sobre saberes digitais docentes do MEC. Ó, aqui tá vendo com o iconezinho, ó, eu selecionei o pesquisar, aí ele vai trazer mais detalhado para mim, né? Ó, ele até colocou para mim, você poderia esclarecer o que está buscando? Vou colocar aqui competências, ó, para ver se ele coloca. Olha lá. Aí agora ele vai fazer, olha lá, ótimo, né? Olha lá, ele está iniciando investigação, então está fazendo uma pesquisa mais detalhada, mais aprofundada sobre esse determinado assunto. Porque às vezes você vai lá e coloca um assunto, ele vem meio superficial. E aqui, quando você escolhe essa opção, então, ali de ferramentas e coloca, né, executar a investigação, ele dá mais detalhado. Ó, aqui ele está carregando as informações, às vezes demora um pouquinho, tá, gente? Mas ele vai aqui aparecer, tá? Então, tem essa opção. Fiquem tranquilos, pessoal. Depois nós vamos escolher ali, né, quais que vocês vão utilizar, certo? Aí nós temos, tô terminando aqui essa parte. Ele também coloca links, tá? As fontes, né? Ó, aqui, por exemplo, a Bárbara colocou aqui, né, que ele produziu um material. Ele produz em PDF, tá? Ó, esse material aqui, ó. Ela trouxe do chat GPT, ele que produziu em formato PDF, aí ela socializou com a gente, tá? Olha só que legal. Ela fala do referencial dos saberes digitais, marco legal, a formação continuada, né? Enfim, tem várias informações aqui que ela pediu e o chat gerou em formato de PDF, tá? Ou então no link, ó. Ela também pode usar o link. Como que eu faço para pegar o link, tá, gente? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Ó, aqui ele tá colocando a fonte, né? Aqui tá reunindo documentos para fazer a minha pesquisa profunda aqui, gente, ó. Ele tá pesquisando aqui ainda, tá? Aqui, gente, ó, nesse botãozinho compartilhar, eu consigo gerar o link, tá? Ó, compartilhar link público, ó. Criar link, tá? É o link que a gente vai pôr lá no portfólio daí? Ó, vocês vão poder escolher, tá? O que vocês querem.
Ó, aqui ela tinha colocado para vocês usarem aqueles elementos lá dos elfos, né? Mas eu vou deixar livre para vocês, se vocês querem pesquisar um outro assunto, alguma coisa que vocês vão usar na demanda de vocês, aí vocês escolham, tá? E aí tira o print e depois colocar o link para a gente fazer lá, tá? Só que eu só vou terminar de mostrar mais um negocinho aqui para vocês e a gente vai para essa atividade, tá bom? Ó, ele tá buscando aqui para mim ainda, gente, ó, ele tá pegando as fontes, ó. Aqui ele colocou 8 fontes, ó, material, portal do MEC, analisando a BNC Formação, tem várias outras coisas aqui, ó, Ler o Porvir, né, que é um programa ali também que divulga sobre tecnologia. E aí, o botãozinho compartilhar aqui, que eu posso gerar o link, tá? Posso copiar ali o link, tá bom? Pessoal, então agora nós vamos para o mão na massa aí, que eu sei que alguns de vocês já estão mexendo, que eu estou vendo aí todo mundo concentrado. O que vocês vão fazer, tá? Então, vocês vão escolher, tá? Um assunto aí da demanda de vocês. O professor, se quiser uma atividade para aula, se quiser, né, um conceito aprofundado sobre determinado tópico. O pessoal da tutoria quer fazer um feedback de observação, quer fazer uma pauta de uma reunião. Pensa alguma coisa que você... Amanhã eu vou usar isso no meu trabalho. Pensa algo assim prático, que daí você já pode até realizar a implementação e já tirar foto, né? Para vocês ficarem tranquilos aí. O que vocês vão fazer? Aí vocês vão digitar o prompt ali no chat GPT, né? Lembrando, deixa eu abrir uma página aqui em branco do chat para vocês. Ó, deixa eu só vir aqui. Aí vocês vão colocar aqui, vão escolher uma dessas ferramentas que a gente trabalhou hoje, buscar na web, executar por investigação, pense por mais tempo, vão escolher um desses tópicos, tá? Para fazer a pesquisa. E aí, gente, com o resultado, aí vocês vão acessar o nosso portfólio, tá? Como que eu faço para acessar o portfólio? Então, todo mundo aqui... nas nossas turmas. Ó, vou bem devagarzinho, vou 2 vezes, tá? Então, fiquem tranquilos. Então, tô aqui na nossa turma. Vou na abinha Atividades, tá? Aqui, ó, Atividades. E vou vir aqui buscar, ó, o portfólio, tá? Então, só repetindo aqui. Início do Classroom, tô na turma de vocês. Ó, tem mural, Atividades. Vou clicar, vou vir aqui, ó, atividade avaliativa portfólio, tá? Desço com o mouse até aparecer o quadradinho aqui do meu slide e vou clicar nele. Olha só, quais slides que nós vamos preencher hoje, prof? Então, vamos lá. Nós vamos preencher o slide 8 e 9, tá? Vou explicar o que nós temos que colocar no slide. Vou dar um tempo para vocês fazerem, fiquem tranquilos, tá? Vou só explicar aqui e depois vou deixar vocês trabalhando. Então, aqui tem a explicação do que é o portfólio, as orientações, tá? Então, olha só. Depois, se sobrar tempinho, vocês coloquem uma foto aqui, bem bonita de vocês. E aqui depois também vocês façam uma descrição, tá? Depois vocês podem fazer com calma, se sobrar tempo. E aí, então, o slide que nós vamos trabalhar hoje é o 8 e 9. Então, aqui vocês vão colocar a data do encontro de hoje, 3/6. O prompt que você utilizou lá no chat GPT, vocês vão colar aqui. O que é o prompt mesmo? É o comando. Haja como um professor, haja como um pedagogo, haja como tutora pedagógica, haja como embaixadora da plataforma tal, né? Vocês vão colocar aí de acordo com a demanda de vocês. E aí, vocês vão colocar aqui, tá? Contribuições para sua prática. Como que isso que nós aprendemos hoje pode ajudar no seu contexto, na sua atuação? Pode colocar em formato de tópico, em formato de frases, o jeito que vocês acharem melhor para descrever como que o chat GPT pode contribuir aí para o seu dia a dia, tá? Esse é o slide 8. Vocês viram que é bem light, bem tranquilo. No slide 9, vocês vão colocar o print, tá? Vocês vão tirar um print lá da página do chat GPT, pode ser assim, ó. Cadê aqui? Deixa eu pegar um aqui que eu já... Ó, posso tirar um print daqui e colar lá, tá? De acordo com o que ele produziu. E depois, além do print, a gente tem que pegar o link, tá, pessoal? É o print e o link. Para eu pegar o link, então eu venho aqui, ó. Vou pegar
aqui. Opa. Professora, eu tenho que diminuir a tela para o print pegar tudo ou não? Não precisa, porque daí vocês vão me mandar o link. Aí com o link eu vejo que vocês produziram na íntegra, tá? O print é só para ter um, tipo assim, ó, foi essa página aqui que eu printei, tá? Não precisa ser tudo, não. Pode printar no tamanho normal. Pode falar, gente. Prof, a gente não vai usar ali do Hobbit, né? Não, pode Não, usar né? A sugestão é de usar eles. Mas se você quiser fazer um já para sua demanda que você vai usar amanhã, pode, tá bom? É livre daí, tá bom? Prof daí, do céu, é tanta turma nesse Classroom que eu não tô achando a nossa de Redis. Oh, meu Deus, é uma verdinha, tá assim, ó. Forms em ação, segundo tri noite. Ela tá em verdinho, ó. Vai olhando aqui pela lateral, ó. Ó, eu também tenho bastante. Eu vou olhar ó. todas as verdinhas que eu tenho aqui, porque eu também organizei as nossas do núcleo lá também, por várias cores, tem algumas verdes. Isso. E daí todas elas estão forms em ação, segundo tri. Não vou achar, pronto. Oh, Jesus. Ó, faz assim, ó. Ai, perdão, esqueci o nome. Débora. Ó, tá vendo aqui embaixo, ó, tem minhas inscrições, ó, vai estar aqui embaixo, numa dessas, ó. Minhas inscrições, ó, desce bastante com o mouse, e aí tá minhas inscrições, tem aqui, ó. Eu sou minhas inscrições. Achei! Nossa, professora, salvou minha vida, achei, obrigada. Tranquilo. Aqui. Não, fica tranquila. Eu sei porque eu também tenho um monte de turma. Aí o meu aqui, o fundamental, eu organizei em ordem alfabética, para não perder a alfabética e as turmas. E aqui embaixo eu já entro nas turmas que eu sou cursista, ó. Eu sou cursista de recomposição, sou cursista do estágio probatório, e esse aqui é o que eles passam de roteiro para gente. Excelente, nossa, me ajudou muito. Olha, aprendi muita coisa hoje. Ficou fácil. E aí, pessoal, como que eu faço para pegar o link? Então, o link, ó, tem um botãozinho aqui, compartilhar, depois que vocês produzirem. Aí é só clicar, né? O meu aqui vai aparecer o atualizar, né? Mas o de vocês vai aparecer gerar link, copiar link, e daí colar lá no portfólio. Ah, gente, tem um pulo do gato lá no portfólio, tá? Quando vocês colarem o link, pode ser que ele não fique azulzinho. O que você faz? Dá um espaço depois da última letra ou um enter, que daí ele fica azul, ele fica linkável, tá? Que daí a gente consegue abrir, tá bom? Gente, alguma dúvida? Vocês querem que eu repita algum comando de novo? Fui muito rápida. Tem dia que eu tô acelerada, gente, vocês têm que me falar. Oi, Débora, pode falar. Prof, é uma situação aqui, não sei se acontece com os demais. Pelo celular, ele vai um pouquinho mais rápido. Sim. Pelo computador, já faz uns... Desde que o professor começou a falar ali para a gente fazer atividade, né, para criar atividade para amanhã, no caso, enfim, que a gente vai postar, né, se fosse usar. Ele ainda diz processão de imagem, porque muitas pessoas estão criando imagem no momento, pode demorar um pouco, Tem problema eu fazer pelo celular isso e fazer os prints por ali, só que daí como que eu vou pegar esse link? O link eu acho que dá para você pegar pelo celular também, tá? Mas pode fazer pelo jeito que você achar que fica mais fácil para você, pode, tá? Porque eu tenho percebido que tudo que eu peço pelo computador, ele demora, nossa, é infinito. Você tá e pelo com celular ele vai guias. muito rapidinho, sabe, no chat GPT. Você tá com bastante guias abertas no computador? Não. Não? Ah, porque às vezes se tiver com muitas guias, ele também fica um pouquinho mais lento. E às vezes eu tento lá no núcleo também, porque lá no núcleo é um monte de guia aberta, né? E eles demoram, mas eu vou tentar aqui pelo celular. Era só essa dúvida que eu tive. Obrigada, prof. Nada. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Estão conseguindo? Tem alguém que quer que eu... Gente, ó, momento para falar, para tirar dúvida, para eu repetir, gente, é agora, tá? Falem aí para mim, tá bom? Que daí eu vou ajudando vocês. Se estiver tudo bem, tá? Vocês vão aí fazendo. Vou dar um tempinho para vocês, ó, 18h52, nós fizemos uma ótima gestão do tempo, hein? Vou dar aí até 19h10 para vocês fazerem o portfólio, tudo bem? Vocês façam aí bem com calma, bem tranquilinhos, tá bom? Pessoal, tem alguma coisa que vocês querem que eu repita, que eu faça de novo? Vanessa. Oi, pode falar. Antes de colocar o comando, o que faz lá mesmo?
No comando você pode fazer um... Ó, tem aqui a sugestão dos elfos, que eu coloquei aqui no chat, ou então você pode pegar alguma coisa que você quiser. Ó, deixa eu só abrir aqui um novo. Ó, vamos supor, por exemplo, eu quero uma lista de exercícios, de atividades, né? De atividades sobre crônica para eu trabalhar com o terceiro ano. Para trabalhar com terceiro ano do ensino médio. Aí, Zeli, você vai vir aqui em ferramentas, aí você vai escolher se você quer uma busca na web, que ele traga as fontes, né, os sites lá que ele pesquisou. Se você quer que ele escreva ou programe algo mais específico, se quer uma investigação uma mais aprofundada, mais detalhada, ó, veja que tem limite, tá, gente? Executar a investigação aqui, ó, 4 restantes. Ou então pense por mais tempo. Então, você vai escolher uma dessas opções aqui para você trabalhar, tá bom? Eu vou escolher esse aqui, ó, busca na web, tá? E aí, vou clicar aqui, ó. A partir daqui, eu já posso tirar o print lá para eu colocar no... Ó, ele tá buscando, ó. Já gostei porque ele trouxe aqui, ó. Ó, introdução, gênero, crônica. Ó, interpretação. Aí, gente, ele coloca as fontes, ó. Tudo de sala de aula. Olha lá, ó. Lista de exercícios. Aqui, ó, toda a matéria. Eu amo esse site, toda a matéria. Eu acho que para a língua portuguesa, para fazer mapa, para fazer resumo, ele é fantástico, né? Esse toda a matéria. Ó, o SME Língua Portuguesa. Então, ó, tá vendo? Ele traz as fontes. Aí, por exemplo, gostei desse, tiro o print e coloco lá no portfólio. E aí eu venho aqui, ó, no compartilhar, criar link, aí eu copio o link e colo lá, tá bom? Certo? Tranquilos ali. Daí você pode fazer aí dentro da sua demanda. Você pode, por exemplo, quer fazer um feedback de observação. Eu lembro que no trimestre passado você trabalhou com observação. Se você quiser colocar um feedback para um professor específico, ou uma mensagem que vocês vão mandar um e-mail amanhã, um lembrete. É o que vocês quiserem, tá? O que vocês acham que vocês vão usar e pensa algo prático. Oi, Fabiane, pode falar. Professora, eu fiz dos elfos lá, mas eu modifiquei, pus para minha disciplina. Ai, que legal! Conta para nós. Ele fez lá, eu pus para matemática, saudações, ele deu um nome para o professor. Ai, que legal! Que show! Daí, no prompt, eu ponho o que eu escrevi. Isso. Ali no... Tá. No prompt, você vai pegar e vai copiar esse daqui de cima, ó. Lista, tá vendo? Lista de atividades sobre crônica. Esse aqui que você coloca lá. Tá. E lembra, ó, aqui já tem, ó, tem o iconezinho para você copiar, ó. Ou então o lapisinho para você editar. Quero mudar o prompt, né? Olha lá, ó. Lapisinho para editar ou esse iconezinho para copiar. Aí você já cola lá no slide. Tá. Prático, né? Nas contribuições, eu pus assim o que a gente aprendeu em tópico e posso pôr daí, isso vai me ajudar, é para no meu dia a dia elaborar atividades. Isso, exatamente. Elaborar atividade, construir mensagens, otimizar o tempo, né? O que você quiser colocar aí, tá bom? Gente, mais alguém com dúvida? Querem que eu faça algum passo a passo de novo? Tudo certo? Então, vou deixar vocês se concentrarem, então, tá? Quem terminou? Opa, seu microfone fechou, Fabiane. Quem terminou, professora, pode responder já Sobre mim? questionário? O questionário é só no finalzinho, tá? Que nós temos meia hora ainda de encontro, tá? Se você quiser fazendo sobre mim lá, que é o primeiro slide, antes desse. Já fiz. Sobre você? Então tá bom. Então agora é só esperar os colegas terminarem. Aqueles primeiro lá tem que deixar, pode deixar, não tem problema? Pode deixar, não tem problema, tá?
Professora, tudo Pode bem? falar. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, claro. Então, prof, eu fiz aqui um convite para um aulão, né, acerca da BNCC, algumas habilidades, e aí aqui apareceu, bem bacana o convite, é um convite, tá, para os alunos. Aí colocou data, daí aparece inserir data, então não tem necessidade de eu colocar nada aqui não, né? Não. E aí eu pedi também para inserir uma imagem, mas daí está processando. Não há necessidade, eu posso pôr todo o corpo do texto e a imagem? Você que vê daí qual que fica melhor, tá? Ele demora mesmo um pouquinho para gerar a imagem, mas você que daí decide. Se você quiser só colocar do jeito que tá aí, já vai valer, tá? Tá ótimo. Ok, então, obrigada. Nada. Pessoal, mais alguém com dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Lucimara, tá com dúvida? Não, prof, só levantei porque terminei. Ah, então tá bom, beleza. Fabiane também terminou? Tá. Ok. Ju, você terminou também? Terminei, prof. Então tá bom. Gente, combinado então, ó. Conforme vocês forem terminando, vão levantando a mãozinha. E se for alguma dúvida, você já pode abrir o microfone e falar direto daí, tá bom? Senhora, como eu pus lá no print que eu pus uma borda, certo? Como que eu faço para ela deixar os cantos arredondados? Uma vez eu fiz, mas agora não estou conseguindo. Ah, tá. Vou mostrar aqui para você como que eu faço. Quer ver? Aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui. Vou pegar essa própria apresentação aqui. Deixa eu ver se ele tem uma imagem aqui para eu trabalhar. Uma fotinha, né? Aqui, ó. Ó. Eu venho aqui, ó. Nesse iconezinho aqui, ó. Cortar imagem. Ó, do lado do cortar imagem tem uma setinha para baixo, tá vendo, ó? Ó, deu clique em formas, ó, deixa em formato de círculo se eu quisesse, tá vendo? Então, aqui do lado do cortar, tá vendo, ó? Cortar imagem, do ladinho tem uma setinha. Aí eu escolho a forma, se eu quero em formato de retângulo, se eu, né, deixar as pontinhas arredondadas, se eu quero círculo, se eu quero formato de coração, tá? Achou aí? Tá bom, então. E, senhora, agora deixa eu perguntar aqui sobre a implementação. O que tem que ser assim? Eu posso criar uma lista de exercícios, aplicar com os alunos? Sim, tem que ser alguma das coisas que a gente viu aqui, relacionada ao chat GPT ou ao Dreamina, que é o nosso próximo recurso. Que nem hoje, você fez uma lista, vamos supor que você fez uma lista de exercícios na área de matemática, dentro do chat GPT. Ah, ficou bacana, ficou legal, vou aplicar ela com meus alunos. Já vale como implementação. Não esquece de tirar foto, tirar o print, o prompt certinho, tá? Mas eu tiro foto deles fazendo essa lista? Isso, Mas eu posso pôr o enunciado da escola ou só a lista normal? Não, pode pôr o cabeçalho da escola, você pode editar o enunciado. Às vezes você quer acrescentar mais alguma coisa, pode mudar, tá? Não tem problema. Daí eu tenho que tirar o print do que eu elaborei no chat GPT, isso? Tirar o print, copiar o link, tá? Que daí agora ele gera certinho, tá? Dá para fazer daí tiro foto dos alunos fazendo e vou descrevendo. Isso, E daí, se tiver a oportunidade, por exemplo, se você quiser chamar a pedagoga para ver lá a tua implementação, ou o diretor, alguma coisa assim, para validar, né, para ter depoimentos depois, também pode. Quanto mais informação você tiver, melhor, tá bom? É que o RED que eu fiz no ano passado, eu fiz o 2 e o 3, era a planilha do Excel, daí não precisava tirar foto da implementação, entendeu? Não precisava implementar com os alunos. É, porque daí era um outro, né? Planilha quase não usa com estudante, né? Acho que era por isso. Mas nesse caso aqui é bom. Aí, por exemplo, se os alunos não gostarem de tirar foto, você pode tirar aquelas fotos que eles ficam aparecendo só a nuca, eles ficam escondidinhos, tá? É bem tranquilo. Tá bom. E se eu quiser criar, e já que fica ali arquivado, porque na verdade eu pedi para fazer um trabalho, pedi para eles criar o roteiro, tudo, até os critérios de avaliação, mas daí eu fiz no anônimo. Não, pode, você pede, agora você logado, você pede para ele fazer de novo, ele vai fazer diferente, vai trazer uma ideia diferente para você, faz que já vale.
Tá. Nossa, já pensou que legal? Atividade completinha, com atividade. Nossa, ele dá até Uhum, a tabelinha assim, dos critérios de quanto ponto cada item. Muito bom, muito bom. muito bom. E daí você pode colocar, né, classificar lá como três níveis, 5 níveis, né, tópicos, enfim, é bem prático, muito bom. Mas eu preciso de escolher uma ferramenta ou não? Então, o que eles recomendam, sim, tá? Mas aí, por exemplo, na lista de exercícios com essa busca da web, dá para você colocar é bem tranquilo. Tá. Né? Esse busca da web, ou então esse pesquisa mais aprofundada, às vezes um conceito da matemática, que você quer passar um textinho para eles, também dá, né? Ou pense mais, ou mais o pense por mais tempo, né? Isso, também dá. Tá. Usando qualquer um desses, tá? Vai ficar show. Vanessa, deixa eu te fazer uma Oi. pergunta. É a Gi que está falando. Eu fiz aqui um convite de feedback utilizando os elfos. A minha ideia é fazer um convite do feedback para minha formadora, utilizando esse tema, assim, mais, mais lúdico, assim, e montar com a foto, né, pedir para fazer com a imagem nossa mesma, minha e dela, né, uma imagem e daí se eu deixar aqui guardado, quando ele gerar, porque ele está gerando, né, vai demorar, depois eu vou inserir a foto, tudo, já serve para implementação também? Sim, só não esquece de tirar foto, print, Sim. depois Aí vocês eu se encontrarem preciso... via Meet, né? Isso. Aí eu, Registro. por exemplo, um print lá do Meet do meu momento de vídeo com ela já serve. Isso, Um trechinho do vídeo. Isso, E daí, Obrigada. isso, e daí, se você quiser complementar ainda para ficar mais completo, você pode pegar, por exemplo, pedir para ele elaborar ali um roteirinho de pauta para vocês conversarem, Sim. né? Ou então alguns questionamentos propositivos para você dialogar com ela. Aí fica mais completinho ainda o seu trabalho. Ok, Vai ficar beleza, show. obrigada. Já estou nas expectativas, hein, com as implementações de vocês. Vai ficar muito legal. Gente, mais alguma dúvida? Que tranquilidade, hein, gente? Ó, todo mundo conseguindo fazer dentro do tempo. Que a intenção é essa, pessoal, que vocês não levem, né, trabalho para casa, tentar fazer tudo aqui. Ó, quem já terminou aí, que já tá tudo certinho, fez o portfólio, fez o sobre mim, tem o fórum de apresentações lá do primeiro encontro, tá? Teve gente, acho que não fez ainda, e se quiser já fazer, já fica em dia. Né? Tá lá para baixo, lá no nosso Classroom, lá no mural, ó. Quem já terminou tudo, ó, aqui no nosso mural. Depois tem uns recadinhos, depois que eu vou passar para vocês. Ó, aqui embaixo, ó, bem lá no comecinho, tá? O fórum de... Ó, aqui eu tenho 8 comentários, né? 7, né? Tirando o meu aqui, tá? Ó, alguns já se apresentaram. A Ronilda, a Lucimara, a Viviane, a Zeli, a Fabiane, a Paula, a Jocelênia e os demais que não se apresentaram aí, fica o convite para a gente ter registrado, tá? Tá lá no mural, lá embaixinho, lá no finalzinho, tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Como é que tá aí? Tá tranquilo? Tá difícil? Sossegadinho? Conforme vocês forem terminando, vão levantando a mãozinha aqui para eu saber como é que tá indo. Mais 3 minutinhos, tá, gente? Para a gente dar sequência aí no nosso encontro, tá? Então, com excelente gestão do tempo. Onde que vai o link da copiar e colar aonde? Lá na página junto com o print. Ah, na 9 mesmo, então. Isso, na 9. Ó, insira aqui o print e o link da produção de vocês. É que eu apaguei isso daí, coloquei o print e não lembrava. Tá bom, então. Tá bom, tranquilo, não tem problema.
Prof, achei o que eu fiz do trabalho. Eu posso aproveitar, daí ele criou no Word. Uhum. Eu mudei algumas coisas, mas aí não tem problema. Sim. É um Pode sim. roteiro. Então eu posso usar esse. Pode, aham. Que daí agora é como se você tivesse feito de novo agora, né? Porque daí você está logada, pode sim. Na verdade, eu estava logada, daí eu fui olhar aqui nesses chats, daí estava lá. Ah, então tá bom, tranquilo, pode Eu sim. posso usar, daí eu entreguei para eles fazerem em casa, mas eles vão apresentar. Daí tiro foto da apresentação, Isso, aham. ou se eu der uma aula para eles produzirem, tiro foto deles pesquisando, isso? Também, aham. Dependendo do que você fizer, né? Você tira lá deles fazendo atividade a partir do que você pediu, tá? Tá. Pessoal, são 19 Professora, minutos. na implementação ali, só para me esclarecer melhor, pode ser uma coisa que eu crie no chat e aplique com eles, ou pode ser também eu utilizando com eles o chat? Pode ser qualquer um dos dois, aham. Qualquer um dos dois. É até legal essa questão de você falar de utilizar com eles, né? E trabalhar também essa conscientização deles, que nem tudo que vem ali é verdade, que precisa pesquisar, que nem aqueles ali que tem fontes, né? Então, é um jeito mais seguro de fazer pesquisa. Então, nesse sentido, nossa, vai ficar muito legal a implementação. Já tô imaginando aqui. Tudo bem. Pessoal, mais alguma dúvida? Não, ó, a perguntinha do... Vamos lá. Então, pessoal, dando sequência aqui, então, tá? No nosso encontro, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, todo mundo aí, acredito que já tenha conseguido acessar o portfólio, né? Já tenha feito ali, colocado o link. E aí, pessoal, gostaria que vocês... Deixa eu ver aqui. Então, esse foi o nosso primeiro encontro, né? Esse primeiro momento falando sobre a generativa e a produção de prompts. E aí eu queria saber se teve alguém aí que teve algo significativo, se teve algo marcante para vocês. Alguém gostaria de comentar? Já conheciam essas possibilidades? Não conhecia ainda? Alguém gostaria de comentar para a gente fazer o fechamento dessa parte? O que vocês acharam? Vocês sabiam que tinha essa questão da fonte? Quem poderia falar para mim? Vou abaixar aqui as mãozinhas, tá, gente? Que daí agora, como todo mundo terminou essa tarefa... Deixa eu colocar aqui. Aí. Quem poderia comentar? O que vocês acharam? Oi, Adriane, fala pra gente. Boa noite, professora, boa noite, todos e todas. Eu queria só compartilhar aqui com vocês que nós estamos usando bastante a inteligência artificial para fazer o nivelamento das turmas de recomposição da aprendizagem. E a partir desse nivelamento, nós conseguimos também montar pelo prompt um plano de aula para docência compartilhada, ou seja, é o combo completo. Que bacana, que legal, Adriane. Inclusive, foi esse o material que eu coloquei ali. Posso até mostrar ali para vocês por quê? Porque a gente parte de resultados diagnósticos. Então, nós partimos do diagnóstico que nós elaboramos uma avaliação diagnóstica lá no final de março. Foi uma avaliação elaborada pelo núcleo, corrigida pelo núcleo, e montamos um Looker Studio, que é tipo um boletim da escola. Então, eu pego os resultados desse material, a gente faz a seleção de uma turma. Então, eu escolho lá a minha escola. Digamos que eu tenho 9º A da escola X. Posso até compartilhar ali o que nós fizemos para vocês entenderem um pouquinho. Mostra sim. Nós temos uns 3 minutinhos, tá? Para fazer. Vou tentar mostrar aqui o que eu coloquei. Acho que vai ficar um pouco pequeno ali para vocês. Só um minutinho. E aí, a partir disso, o que nós fazemos? Nós elencamos... pedimos para a inteligência, junto com a taxonomia de Bloom, dentro de um material que já coloca habilidade com padrão de desempenho. Que habilidades elencam para alunos que são abaixo do básico?
habilidades para alunos que são básicos. E aí, a partir disso, nós conseguimos, pela IA, fazer um nivelamento e ele já coloca para nós quais são os alunos, em qual padrão de desempenho ele se aloca. Então, aqui, ó, eu vou mostrar, assim, bem rapidinho uma parte aqui de uma apresentação de um trabalho que nós estamos fazendo junto aos professores da recomposição, tá? Então, não sei se está aparecendo aí para vocês. Apareceu sim, Adriane, está carregando, Isso, mas está está carregando, tá. Então, esse é um dos slides que a gente trabalha lá com eles, onde ele vai aparecer ali, ó, esse primeiro, esse material, a gente coloca no chat via link. Então, ele está lá num lugar onde a gente vai buscar o link e coloca dentro do prompt. Aí, nós damos 2 espaços e colocamos o comando. Junto com ele, vai anexo o boletim, que é daqui que vem os resultados. Então, nessa parte do boletim, eu tenho percentual de acerto de língua portuguesa e matemática. Aí, junto com o link, nós colocamos a pergunta para a língua portuguesa ou para matemática. Eu, no caso, coloquei essa segunda, que é o comando. Classifique os alunos de acordo com abaixo do básico, básico, adequado, avançado. E por que nós sabemos que são esses intervalos numéricos? Porque nós fizemos prompts anteriores para ele nivelar as habilidades da taxonomia. Então, agora, as habilidades já estão niveladas dentro desse intervalo. E quando eu peço para ele buscar informações nesse material, que é o boletim, ele já traz, então, o nivelamento dos alunos. Nossa, aí, ele vai buscar dessa forma aqui. Eu vou só dar a resposta ali para vocês, como que o prompt ficou, tá? Só trazendo o que a inteligência nos ajuda. Então, nós fizemos lá, eu vou trazer aqui o próprio chat aqui, né? Onde eu fiz só uma simulação da turma. Então, ali eu coloquei o boletim, coloquei o link da taxonomia com o padrão, fiz o comando. Quando eu fiz isso, ele trouxe a classificação dos alunos dentro desses padrões. Então, ali ele foi me dizendo, ó, quem são os alunos que estão classificados em abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Só que ele não tinha arrumado, aí eu pedi para ele colocar em blocos. Agora ele já traz em blocos. Quem são os alunos abaixo do básico, básico, adequado e avançado para essa avaliação para matemática? E aí nós temos dentro desse boletim o descritor, ou os descritores de menor acerto. Então, eu fiz outro comando para ele trazer uma metodologia, aqui, ó, tá? Uma metodologia para trabalhar com esse descritor com docência compartilhada. Aí ele trouxe ali a metodologia, ele diz o que o professor 1 e 2 vai fazer, quais as etapas da aula, e tudo isso aqui, tá? Junto com a avaliação, inclusive. Que legal, nossa, excelente. E ali, ó, já clicar ali em cima, ó, no compartilhar, já tem a implementação pronta aí, mulher. Que beleza! Obrigada, excelente, professora. Que legal, gente. Se puder ajudar vocês, se nós estivermos aí com professores da recomposição e, de repente, queiram, né, aproveitar, tem dado muito certo. Nós temos feito isso com todas as nossas escolas e tem tido resultado aí muito interessante, porque são os alunos abaixo do básico e básico que são os nossos pontos de desenvolvimento de habilidades com maior potencial, né? Então, é disso que a proposta vem. Obrigada, professora. Excelente, obrigada, Adriane. Nossa, eu tenho certeza aí que, né, vários já ficaram com ideias, com insights aí, mas muito bom. Sua apresentação aí, a implementação tá pronta, só lá socializar com os professores. Muito bem, excelente trabalho aí. Nossa, gente, que legal, né? Que bacana. Espero mesmo que, né, a IA, né, como a Adriane mostrou ali, possa, né, trazer ali bastante possibilidades para vocês. E na próxima aula a gente vai explorar algumas outras funcionalidades do ChatGPT, tá? Então não perca. Ah, peraí que tem um videozinho aqui antes para eu mostrar para vocês. Peraí. Ô, Vanessa, tem uma outra ferramenta que a gente vai usar nesse formadores. Qual que é o nome dela? Dreamina, produção de vídeo. Dreamina. Parece nome de remédio. Como um bom hobbit do condado, acredito que aprender deve ser tão prazeroso quanto um chá quente com bolinhos ao entardecer.
que juntos possamos compartilhar sabedoria como bons companheiros de viagem. Aí teve a mensaginha para vocês. Agora nós queremos ouvi-los, tá? Aqui é o nosso formulário Contribua Conosco, tá? Não é aquele avaliativo, tá, gente? Esse aqui é da avaliação do nosso encontro, tá? Aquele avaliativo é só para temática de recomposição, tá? O nosso é aquele bem tranquilinho, tá? O tema nosso é laboratório, né, de inteligência artificial. Aqui embaixo, ó, recursos educacionais, digitais, laboratório de IA. O turno é noite. Essa turma é a turma NC. N de navio e C de casa. Então, NC. Até quem das outras turmas está aqui, tá, pessoal? Coloquem a turma N de navio e C de casa, porque é o encontro que vocês estão participando, tá? Aqui, ó, turma NC. Vou colocar aqui no chat também para vocês lembrarem, tá? Turma NC. Terminando de responder, vou pedir para vocês levantarem as mãos, por favor, deixarem as mãozinhas levantadas, tá? Enquanto vocês forem responder. Opa, mas essa turma é rápida! E aí vocês coloquem avaliando a reunião, se tem alguma sugestão, alguma coisa que possa melhorar aí os nossos encontros, tá bom? Aí fica à vontade, tá? Aí todo mundo levantando a mãozinha, aí eu já passo os avisos paroquiais e a gente já faz a foto, faz a chamada e eu já libero vocês, hein? Dentro do horário, hein, gente? Excelente gestão do tempo. Vanessa. Oi, pode falar. Eu coloco a minha turma? Não, você pode colocar a turma daqui, tá? NC. Coloquei aqui o nome da turma no chat, tá? Tá bem. Porque você vai avaliar essa reunião aqui, tá? Tá. Mas você pode colocar de hoje. Essa que nós estamos agora. Tudo bem? Aí, conforme vocês forem terminando, vamos levantar a mãozinha. Ó, nossa, 13, 15 pessoas já levantou a mão. Que turma rápida, gente. Ó, nós estamos em 25 pessoas. Então, esperar mais um pouquinho aí, pelo menos umas 20 mãos, levantar a gente na sequência. E, Vanessa, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu estava desenvolvendo a minha atividade lá do ChatGPT, né? Eu pedi para ele criar um cardzinho de parabéns pela boa condução das reuniões, né? Fazer um exercício assim, né? Coloco uma imagenzinha com uma menina de cabelo curto, usando óculos e tal, estilo Pixar e tal, que eu, né? E daí ele fez a primeira imagem, ficou muito legal o texto, mas ele cortou a palavra parabéns. Ah, meu Deus. E aí eu Deus. pedi para ele, refaça a imagem sem cortar o título. Daí ele refez a imagem, sabe, que não estava, não cortou o título, e aí ele errou a palavra condução. Aí eu falei para ele, tem erros na escrita do texto, né? Pedi para ele corrigir, tem erros na escrita de texto. Arrume a palavra condução. Daí ele fez, ele arrumou tudo, só que ele alterou a cor que ele estava usando inicialmente. Cada vez ele dá um resultado diferente, né? Isso. Ele vai mudando, né? E daí a gente, por isso que dá dó, às vezes, de você mudar o prompt, porque ele altera ali o que a gente quer, né? São detalhezinhos, mas eu acho que com o tempo ele vai melhorando. Ó, pessoal, nós temos 19 profs aí com as mãozinhas levantadas. Quando chegar no 20, 21, a gente dá a sequência aqui, tá bom? Opa, já chegamos no 20. Vamos lá. Então, como a maioria já terminou, os demais ainda estão terminando, só vou passar aqui os recadinhos, tá? Então, antes do print, tá? Então, pessoal, opa. É que esse aqui não foi atualizado. Deixa eu pegar esse outro aqui, peraí. Não, opa, deixa eu voltar aqui. Então, gente, ó, era para eu ter pego o slide, acho que ele não atualizou. Então, pessoal, só lembrando, tá? Que dia 1 a 3 de julho a gente tem a avaliação do SAEB e de 10 a 23 de julho ali a gente tem nosso período do recesso escolar, tá? Tem aqui também, deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu abrir aqui, só um pouquinho, gente. Deixa eu pegar outro slide, porque ele tem um recadinho importante para vocês. Só um minutinho. Que esse eu fiz a cópia antes da Bárbara passar as alterações. Espera aí. Deixa eu pegar ele lá do final, que ele já tem os recadinhos atualizados de vocês. Eu lembro que eu coloquei.
Aqui, achei. Ó, pessoal, então tem aqui, tá, um convite para vocês participarem, tá, de um curso, até tá no Classroom de vocês, que é um curso voltado para a cidadania digital, tá? Então, é um curso de 40 horas, tá? Então, a gente que trabalha com redes, né, eu acho que é importante participar desse curso, porque ele até traz orientações de como a gente abordar os estudantes, como trabalhar, né, em sala de aula. Ele é gratuito, 100% online, 40 horas e com certificação. A única coisa, gente, que o prazo de inscrição é curtinho aqui, tá? É até dia 9/6, então é até, né, até segunda-feira que vem. Então, quem quiser se inscrever aí, fica o convite, né, porque é importante essa segurança digital, até porque a gente está usando muito, né, a internet, as redes sociais, essas plataformas associadas com a IA, então eu acho que vai nos ajudar bastante aí enquanto professores, enquanto profissionais, tá? Então, tá... A inscrição é até sexta-feira, só acho, só até dia 6. É daí, até o dia 6? Daí o curso já inicia dia 9. Ah, isso, perdão, gente. Obrigada, Lucimara. Eu que na pressa aqui li errado, tá? Então, a inscrição é até sexta-feira, dia 6, e o curso começa já dia 9, gente. Então, é algo meio rapidão aí. Semana que vem a gente já tem curso, tá? Então, quem quiser se inscrever, fica o convite aí. Eu me inscrevi, então eu vi lá que tinha, né? Tem as opções de público geral e CED. Eu coloquei lá de CED para a gente participar. Aí, do dia 9 a 13 de junho, tem uma ação na escola de fala estudante. E 10 a 23 de julho, ali o nosso recesso escolar, tá? Aí o formulário a gente já fez. Deixa eu ver se não faltou nenhum recado. Não. Vamos tirar nosso print oficial para nós fazermos a chamada, então, é liberar vocês. Todo mundo com a mão levantada aí. Ai, que turma bonita. Eu amo sala cheia, gente. Aê, ó, todo mundo lindão aí. Vamos lá. Todo mundo levantou a mãozinha aí para a gente fazer o nosso print oficial, que nós somos diferentões, aí com a mãozinha levantada, vamos lá. Todo mundo pronto? Vamos lá. Opa, peraí, tá aí. 1, 2, 3, X. Opa, peraí, aí levantou bem agora, peraí, de novo, gente. 1, 2, 3, X. Aê, tirei, print, aí todo mundo bonito. Não, o que acontece quando eu tô falando, aí a minha mão abaixa sozinha, gente. Aí, na maioria dos prints que eu saio com a mão abaixada. Falo, ai, Jesus amado. Peraí, deixa eu colocar aqui o print na nossa turma já, para não esquecer. Aí, pessoal, vou fazer a chamada para liberar vocês, tá? A Marlene conseguiu levantar agora, faz de novo, que tá todo mundo com levantar. Falta só a Paula ali. Peraí. Não, mas eu acho que o print que eu peguei foi todo mundo com a mãozinha levantada lá, ó. Peraí, vou fazer de novo, então. Peraí. Todo mundo pronto aí? Peraí. Aí, agora sim, 100%, né? Com a mão levantada aí. Peraí. Vai lá, pronto. Opa! 1, 2, 3, X. Aê, agora sim, né? 100% de mão levantada. Aí, peraí. Deixa eu colar lá de novo. Ó, gente, eu vou fazer a chamada. Aí vocês vão respondendo para mim no microfone, tá? Que eu tô aqui no RCO, não vejo vocês, tá? Então, vamos lá. Adriane. Presente. Karina. Vanessa, eu caí, agora consegui voltar. Acho que você já tinha feito o print, né? Não, mas o outro print eu peguei você, Gi. Fica tranquilo. Karina aqui. Vamos lá. Karina. Aqui. Débora. Fabiane. Aqui. Débora aqui. Tá. Fabiane, presente. Tá. Fábio. Presente. Gisele. A Gislaine vai participar na turma de quinta. A Jocelene na turma de quinta. Jusilei. Presente. Catiúcia. Presente. Lucimara. Presente. Meridiana. Presente. Juliane. Paula. Presente, prof. Presente. Presente. Ok. Raul. Presente, prof. Ronilda. Presente. Vanessa. Presente. Viviane. Presente. Zeli. Presente. Rosane. Presente. Aí das outras turmas eu tenho a Marlene. Quem mais, gente, da outra turma que tá aqui? Marjorie.
Marjorie, quem mais? A Ângela. Ângela. Cristiane. E Cristiane, certo, né? Uhum. Pessoal, ó, então por hoje, né, estão liberados. Agradeço a presença de vocês. Boa semana, bom trabalho. Quem quiser já realizar as implementações aí, já pode começar a fazer com esse start de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, me avise e eu vou ficar mais um pouquinho aqui após a gravação, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Vou interromper a gravação nesse momento. Tchauzinho, gente. Bom trabalho, boa semana. Tchau. Essa gravação. Aqui, pronto.